Fala galera, beleza? Faltam quatro dias para o Enem. 4 dias, 4 dicas. E hoje vamos falar sobre cidadania e direitos. Antes de falar sobre cidadania e direitos, se você por um acaso perdeu, se você por acaso não viu, se você está sentindo falta de um vídeo, no caso o vídeo do Faltam 6, gente, aconteceu um erro, não sei o que foi, na verdade, mas esse vídeo ele não foi para a página. Ele está lá no IGTV só. Corre lá que você vai conseguir encontrar. Então corre lá que faltam 6 dicas para o Enem, capítulo Maquiavel. Beleza? Corre que tá bacana esse vídeo. Bom, vamos falar então sobre cidadania e direitos. Dois temas aqui, né? Porque não tem muito como a gente jogar fora um do outro. Quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de ser cidadão, a gente vincula completamente a palavra direitos. Por quê? Afinal de contas, o que significa ser cidadão? Ser cidadão significa ser um indivíduo dotado de direitos e responsabilidades, não vamos esquecer delas, dentro de uma comunidade política, dentro de uma sociedade. Né? Então, um cidadão, ele é um indivíduo que possui direitos, possui responsabilidades também, e está dentro de uma sociedade. Simples. Obviamente aqui, se a gente está falando de direitos, a gente precisa entender que direitos são esses. Mas, para além do que entender que direitos são esses, é importante a gente ter noção de uma coisa. Esses direitos, eles existem, mas eles precisam ser garantidos pela sociedade. Eles precisam ser garantidos por aqueles que exercem algum tipo de poder dentro da sociedade. Ou seja, estamos falando aqui do Estado. Então, gente, quando a gente fala de direitos, a gente fala de uma condição de garantia sobre algumas coisas das quais o Estado teria ou tem a obrigação de nos fornecer. Perfeito? Só que isso nem sempre acontece. Quando o Estado falha, quando o Estado falta, quando o Estado não consegue garantir os direitos das pessoas, e isso acontece à torta e direito, a gente está falando aí de pessoas ou de cidadãos que estão em condições de vulnerabilidade. Olha que bacana, né? Então, quando a gente fala sobre vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas, de cidadãos, de indivíduos que pertencem a uma sociedade, mas que o Estado não garante a totalidade dos seus direitos. Daí a gente encontra um outro termo bacana que a prova do Enem adora, que é minorias sociais. As minorias sociais elas aparecem constantemente na prova do Enem. Aliás, a primeira dica, dica 10, que a gente fala sobre movimentos sociais, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Afinal de contas, os movimentos sociais eles vão começar a tensionar a sociedade com um propósito. Defender ou apresentar para a sociedade que há um grupo de minorias sociais que, cara, por mais que os direitos estejam ali, esses direitos não estão sendo garantidos. Os direitos estão ali, mas estão ali só para inglês ver, né? Esse direito ele não alcança de fato a todas as pessoas. Beleza? Bom, então, minorias sociais, falta de garantia dos direitos exercidos pelo Estado, né? As pessoas, os cidadãos não conseguem assimilar esses direitos. Mas afinal de contas, Vascão, que direitos são esses? E aí a gente vai falar dos 3 direitos e das gerações de direitos que a gente, como história da humanidade, conseguiu produzir. A primeira geração é a geração dos direitos civis. Vem lá do século XVIII, século das luzes, iluminismo, liberalismo. Essas ideias ela tem que estar na sua mente. Né? Lembra que a prova do Enem ela é interdisciplinar, então puxa ali o contexto histórico da parada. E aí, vem comigo. Quando a gente fala sobre iluminismo, quando a gente fala sobre liberalismo, aparece uma figura lá chamada John Locke, que vai apresentar alguns direitos naturais que todos os indivíduos têm. Esses direitos são os direitos civis. Direito à vida, direito à propriedade privada, direito à liberdade. Esses direitos também são comuns da gente falar sobre eles nas aulas sobre a Revolução Francesa. Eles estão começando a pipocar ali no século XVIII. Estão começando a ser constituídos aí no século XVIII. Bom, vai passar um tempo, veio toda a Revolução Industrial. Olha como a história é importante, né? Todo um contexto de Revolução Industrial e, obviamente, todo um contexto de lutas sociais lá no século XIX. As pessoas buscando algum tipo de igualdade em relação ao seu trabalho. E, basicamente, a partir daí, começam a pipocar os direitos políticos.
E aí, gente, vamos tentar compreender o que são direitos políticos aqui. Direito é basicamente uma manifestação. Quero me manifestar publicamente. Isso é um direito político. Direito de me sindicalizar. Eu quero me associar a outros para reclamar sobre o meu trabalho, o meu patrão. Direito político. Direito à greve é um tipo de manifestação. É um direito político. Direito de votar e ser votado. Direito político. Faltou uma acento ali no sufrágio. Mas direito ao sufrágio também. E aí a gente está falando direito ao voto. Direito de votar e direito de ser votado. Isso tudo começou a se organizar ali a partir do século XIX. Obviamente a gente está falando de uma estrutura macro do mundo. Obviamente aqui essa ideia de sufrágio ainda não é um sufrágio universal lá no século XIX. Lá no século XX só, gente, que a gente vai de fato começar a falar sobre sufrágio universal, em que, por exemplo, mulheres vão poder votar. E, enfim, é um caminho. Mas a ideia, a geração dos direitos políticos, a gente encontra ali no século XIX. Bom, e lá no século XX? Já no século XX, a gente começa a falar sobre os direitos sociais. E aí, é outro ponto, é um outro gap aqui que é bacana da prova da Enem. Ela vai cobrar políticas públicas. Ela vai cobrar que você tenha noção, um pouquinho, sobre como essas políticas públicas elas precisam ser desenvolvidas para atender e para tirar as pessoas até dessa condição de vulnerabilidade. Como, por exemplo, será que todas as pessoas conseguem ter acesso a uma saúde pública de qualidade? Será que todas as pessoas têm condições de transporte público de qualidade? Ou será que, de repente, se você está numa área da cidade, o seu transporte coletivo é muito melhor do que em determinada outra área? E aí vamos pensar aqui, né, em comunidades no Rio de Janeiro, minha terra. Né? Em comunidades, dificilmente você tem todos os tipos de transporte. Quando você vai para a Zona Sul, para as áreas mais nobres da cidade, você tem VLT, você tem trem, você tem metrô, você tem ônibus, você tem bicicleta do Itaú. Bom, educação pública. Será que a educação pública ela é de qualidade para todos? Será que todos têm acesso à mesma educação pública? Né? Vamos lembrar aí que quem está querendo passar por algum tipo de vestibular, seja você estudante da rede pública, seja privada, hoje você está querendo acessar o ensino público. Será que todos vocês vão conseguir? Será que o pessoal que está ali em escolas privadas vão ter mais chance do que quem está na escola pública? Bom, gente, moradia. A simples condição de ter um lugar para morar são direitos sociais, são direitos, de alguma forma, coletivos. E aqui eu gosto sempre de fazer essa distinção. Quando falamos sobre os direitos civis, de alguma forma falamos sobre direitos individuais. Né? Falamos sobre direitos que me pertencem, apenas me pertencem. Tudo bem, você pode falar, mas eu também tenho direito à vida. Tudo bem, mas a sua vida não é minha. Agora, quando a gente fala sobre direitos sociais, são direitos coletivos. O transporte público, seu, é o meu. Deveria ser, pelo menos. Certo, gente? Cidadania e direitos. Cidadania e direitos é o tópico de hoje. Eu ia falar cidadania e direitos humanos. Direitos humanos, a gente bota tudo isso daqui, joga dentro de um saco, vai, e tira. É o que a gente está falando sobre direitos humanos. Brincadeira, não é tão simples assim. Mas aí ficaria um vídeo muito maior. Não é esse o nosso objetivo. Vamos lembrar então, né? Direitos sociais aparecem constantemente, principalmente falando sobre políticas públicas. Importante ter essa dimensão aqui, essa distância de direitos sociais e direitos civis. Vale lembrar também que são minorias sociais, grupos que estão em condições de vulnerabilidade porque o Estado não garante os seus direitos. Beleza, gente? Fechamos aqui então. Por hoje é isso. Dali Vascão e faltam 4 dias, né? Dali Enem. Até.